Olá e sejam muito bem-vindos ao Explicador. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais impactantes, complexos e com certeza mais influentes de toda a Bíblia, o livro de Isaías. Mas olha, não pense nele como um livro qualquer. É muito mais do que isso. Imagine uma imensa biblioteca profética, sabe? Uma verdadeira sinfonia teológica que foi composta e compilada ao longo de séculos. Entender Isaías é simplesmente crucial para a gente decifrar a história, a fé e as esperanças mais profundas do antigo Israel. E como a gente vai descobrir juntos, as palavras desse profeta ecoam até os nossos dias de formas que são, para dizer o mínimo, surpreendentes. E essa aqui é a grande pergunta que vai nos guiar. Como é que pode, né? Como é possível que um texto tão antigo, nascido num mundo de reis, de impérios, de crises geopolíticas de quase 3 milênios atrás, ainda tem alguma coisa para nos dizer hoje? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar. Nosso estudo não vai ser só uma viagem no tempo, vai ser uma exploração profunda das implicações e da relevância, que continua super viva, da mensagem de Isaías. E eu garanto para vocês, no final da nossa jornada, a gente vai perceber como os dilemas do reino de Judá, lá no século 8 a.C., são espontaneamente familiares. Muito bem, este aqui é o nosso mapa de hoje. Para a gente não se perder nessa obra que é monumental, vamos seguir uma estrutura bem clara. A gente começa conhecendo o mundo de Isaías, depois vamos entender direitinho o contexto da crise que ele enfrentou. Na sequência, a gente explora os 3 grandes atos do livro e terminamos tudo com uma síntese dos temas mais importantes. Prontos? Então vamos lá. Vamos então para a nossa primeira sessão. Afinal de contas, quem foi esse cara, Isaías, filho de Amós? Ele não era uma figura qualquer, um eremita lá no deserto, não. Muito pelo contrário. Isaías era uma voz super influente na vida religiosa e principalmente na vida política de Jerusalém durante aquele turbulento século VIII a.C. Ele era um poeta de um talento, assim, extraordinário. Um conselheiro que tinha acesso direto aos reis e, acima de tudo, ele se via como porta-voz da santidade e da soberania de Deus, num tempo de crise nacional e espiritual profundíssima. E é fundamental a gente entender uma coisa desde o começo. O livro de Isaías não é uma coleção de ditos aleatórios jogados de qualquer jeito, de forma alguma. É uma verdadeira obra-prima literária, uma sinfonia profética que foi arranjada com muito cuidado. Pense numa grande tapeçaria, sabe? Tecida com fios de poesia da mais alta qualidade, narrativas históricas, oráculos de juízo contra as nações e promessas de esperança que desafiam a lógica. A estrutura narrativa dele é poderosíssima e nos guia, de propósito, por uma jornada dramática que vai da crise iminente, passa pelo consolo profundo e chega finalmente na consumação de todas as coisas. Agora vamos para a nossa segunda sessão, que é o alicerce de todo o nosso entendimento. Para a gente conseguir captar a mensagem de Isaías, a gente precisa entrar no mundo dele. A teologia do profeta não nasceu numa bolha, num vácuo de ideias. Pelo contrário, ela foi forjada no fogo das pressões políticas e militares da sua época. A mensagem de Isaías é simplesmente inseparável desse tabuleiro de xadrez geopolítico complexo e perigoso que era o Antigo Oriente Próximo. Olha só a escalada da tensão nesta linha do tempo. Tudo começa por volta de 740 a.C., numa época de relativa paz, sob o rei Uzias. Mas essa paz era frágil, um castelo de cartas. A grande superpotência da época, o Império Assírio, estava numa fase de expansão brutal. Isso mudou as regras do jogo para todo mundo. A pressão logo se torna uma questão de sobrevivência. Em 722, a tragédia acontece. Os assírios destroem Samaria, a capital do Reino do Norte, o vizinho de Judá. O perigo não estava mais longe, estava batendo na porta. E o ponto de ebulição chega em 701, com o famoso e aterrorizante cerco de Jerusalém pelo exército assírio de Senaqueribe. Essa pressão crescente é o motor por trás de grande parte da profecia de Isaías. E o que é realmente fascinante nesse slide é como ele resume o dilema central de Judá. Pressionados pela ameaça assíria, os reis em Jerusalém tinham basicamente 3 saídas. A primeira, buscar ajuda do Egito, a antiga superpotência. Na teoria, parecia uma boa ideia, né? Mas Isaías alertou, chamando o Egito de cana rachada, uma aliança que ia se quebrar bem na hora da pressão. A segunda opção, se render,
se submeter à Assíria. Isso traria uma falsa segurança contra inimigos menores, mas a um preço altíssimo: impostos abusivos, perda de soberania e, o pior de tudo para Isaías, a importação de deuses e práticas pagãs. E aí vinha a terceira via, a proposta radical de Isaías: confiar unicamente em Deus. Essa opção prometia a verdadeira proteção, a soberania real, mas exigia algo quase impossível para políticos pragmáticos: fé e a rejeição das soluções puramente humanas. A mensagem de Isaías era um chamado constante para escolher a terceira coluna. Então, para fechar o raciocínio desta sessão, o mundo de Isaías é um mundo em crise aguda. A ascensão implacável da Assíria força o pequeno reino de Judá a uma encruzilhada existencial. A pergunta que ecoa por todo o ministério do profeta é basicamente esta: em quem vocês vão confiar? Nos exércitos do Egito, no poder da Assíria ou no Santo de Israel? Entender essa tensão geopolítica é a chave para a gente decifrar tanto as duras advertências quanto as gloriosas promessas de Isaías. Agora sim, chegamos ao primeiro grande ato do livro, que vai dos capítulos 1 a 39. Se a sessão anterior nos deu o cenário, aqui o drama realmente começa. O tom que predomina nesta primeira parte é de julgamento iminente. Isaías não mede palavras. Ele confronta a nação de frente, não só por causa das alianças políticas equivocadas, mas pela profunda corrupção interna, pela injustiça social e pela infidelidade a Deus. Nesta primeira parte, Isaías age quase como um promotor num tribunal. Ele começa acusando Judá de hipocrisia religiosa e de injustiça social. Mas ele não para por aí. Ele expande sua visão e anuncia o juízo de Deus sobre todas as nações vizinhas, da Babilônia ao Egito, para deixar bem claro que Deus é soberano sobre todos, não só sobre Israel, e ele martela incansavelmente contra as alianças estrangeiras. E, para provar que suas palavras não são vazias, o livro intercala essas profecias com narrativas históricas, nos mostrando em tempo real os confrontos com a Síria. E é bem aqui, no meio de toda essa tensão política, que surge uma das promessas mais famosas e debatidas de toda a Bíblia. A situação era a seguinte: o rei Acaz estava em pânico com a ameaça de uma coalizão inimiga e estava prestes a fazer uma aliança desastrosa com a Assíria. Isaías o confronta e oferece um sinal de Deus para que ele confie. Acaz, numa falsa demonstração de piedade, recusa. Então Isaías declara que, mesmo assim, Deus dará o sinal: Emanuel, que significa Deus conosco. No contexto imediato, isso se referia ao nascimento, que serviria como um sinal da proteção divina a curto prazo. Mas, profeticamente, essa promessa ecoou através dos séculos, encontrando seu significado mais profundo e final na tradição cristã, com o nascimento de Jesus. E a esperança não para por aí. Em meio às mais escuras advertências de juízo, Isaías planta sementes de uma esperança radiante. No famoso poema do capítulo 9, ele descreve um futuro rei, um herdeiro de Davi, cujo governo será radicalmente diferente dos reis corruptos do seu tempo. E olhem só para esses títulos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías está pintando com as cores mais vivas o quadro de um reino futuro onde a justiça, a retidão e a paz perfeitas não serão apenas ideais distantes, mas a própria realidade. O que o ato I faz, então, é estabelecer o conflito central de toda a narrativa. O problema fica muito claro: o pecado de Judá, sua idolatria, sua injustiça com os pobres, sua teimosia em confiar em poderes humanos, inevitavelmente atrai o juízo divino. A Assíria não é a causa da crise, é apenas um instrumento do juízo de Deus. No entanto, e isso é absolutamente vital, o juízo nunca é a última palavra em Isaías. Em meio às advertências mais severas, ele nos dá os primeiros e gloriosos vislumbres de uma solução divina, um futuro rei Messias que trará a verdadeira e duradoura salvação. Agora preparem-se, porque a gente está prestes a testemunhar uma das mudanças de cena mais dramáticas de toda a literatura bíblica. Ao abrir o capítulo 40 de Isaías, é como se a gente entrasse num livro completamente novo. Tudo muda: o tom, o cenário, a perspectiva histórica. Se o ato 1 era sobre o juízo que estava por vir, o ato 2, que cobre os capítulos 40 a 55, é sobre consolo e esperança para um povo que já passou pelo juízo.
A perspectiva não é mais a de Jerusalém antes da catástrofe, mas a dos exilados na Babilônia, mais de um século depois, desesperados por uma palavra de conforto e redenção. Este slide ilustra essa virada de forma perfeita. No ato 1, o foco era o juízo iminente, o cenário era Jerusalém, o grande antagonista era a Síria, e a mensagem era um chamado urgente: arrependam-se. Agora, no ato 2, o juízo já aconteceu, é um fato consumado. O foco muda para o consolo e a libertação. O cenário é a Babilônia, onde o povo está cativo, e o antigo vilão dá lugar a um libertador totalmente inesperado, Ciro, o rei da Pérsia, que Deus, de forma soberana, vai usar para libertar seu povo. E a mensagem, que antes era um grito de advertência, agora se torna um sussurro de conforto. Consolem-se, consolem-se, meu povo. E no coração deste segundo ato, a gente encontra uma figura misteriosa e absolutamente cativante, o servo do Senhor, ou o servo sofredor. A identidade e a missão dele nos são reveladas aos poucos, de forma progressiva, em 4 poemas de uma beleza extraordinária, conhecidos como os Cânticos do Servo. No primeiro, lá em Isaías 42, ele é escolhido por Deus para trazer justiça ao mundo inteiro. No segundo, em Isaías 49, sua missão se torna ainda mais clara. Ele não é só para Israel, mas será uma luz para os gentios. No terceiro, em Isaías 50, a gente vê que sua missão encontrará uma oposição feroz. Ele vai sofrer, mas vai permanecer fiel. E tudo isso constrói a tensão para o quarto e último cântico. E aqui, a gente chega ao clímax teológico não apenas desta sessão, mas talvez de todo o Antigo Testamento. Isaías 53 descreve de forma detalhada e comovente o sacrifício do servo. A ideia aqui é revolucionária. A redenção de Israel e do mundo não virá por meio de um rei conquistador, com exércitos e poderio militar, mas através do sofrimento substitutivo de uma figura inocente. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que deveria ser nosso caiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Este é o conceito do sacrifício vicário, uma ideia que se tornaria a pedra angular da teologia cristã para entender o significado da morte de Jesus na cruz. Então, para a gente fechar essa sessão, o ato 2 nos oferece a solução surpreendente e profunda de Deus para o problema do pecado que foi estabelecido lá no ato 1. A salvação não é uma mera restauração política, um simples retorno para a casa do exílio. É algo infinitamente mais profundo. A verdadeira redenção, a cura para a condição humana, virá através do sacrifício voluntário e vicário do servo de Deus. A esperança messiânica é aqui radicalmente aprofundada e redefinida. Isso nos leva, finalmente, ao ato 3, a parte final da sinfonia, nos capítulos 56 a 66. Se o ato 1 estabeleceu o problema e o ato 2 apresentou a solução na pessoa do servo, o ato 3 projeta nossa visão para a consumação final de tudo isso. O foco se expande para muito além do retorno do exílio babilônico e descreve a resolução cósmica e definitiva dos planos de Deus para toda a criação. Essa sessão final tem um pé na realidade e outro na eternidade. Por um lado, Isaías fala diretamente aos problemas do dia a dia da comunidade que voltou para casa depois do exílio. Há chamados à fidelidade, à prática da justiça e críticas duras àqueles que voltaram aos velhos hábitos de idolatria e religiosidade vazia. Há uma ênfase notável na inclusão de estrangeiros na aliança. Mas, ao mesmo tempo, Isaías nos força a erguer os olhos, olhar para muito além dessas questões imediatas, apontando para uma esperança que transcende completamente a história como a conhecemos. E este é o clímax de toda a Sinfonia de Isaías. A resposta final e definitiva de Deus para o problema do pecado, do sofrimento, da corrupção e da morte não é uma simples reforma, não é uma melhoria do sistema atual. É uma recriação completa. Criarei novos céus e nova terra. A promessa é de uma realidade totalmente nova, onde a dor, o choro e a memória do mal serão completamente erradicados. E a justiça e a presença de Deus habitarão de forma plena e perfeita. Esta é a esperança máxima da fé bíblica. Concluindo a análise deste último ato, o ato 3 leva a esperança profética à sua conclusão lógica e mais gloriosa.
A restauração prometida não é apenas para ajudar, nem se limita a um tempo específico da história. Ela é cósmica. O livro de Isaías, que começou com um tribunal divino acusando um povo rebelde em Jerusalém, termina com a promessa de um universo totalmente renovado. É a resolução final de toda a história da redenção. Ótimo! Agora que a gente viajou pelos 3 grandes atos do livro, vamos para a nossa última sessão de análise. Aqui, a gente vai fazer uma síntese, conectando os grandes fios teológicos que permeiam toda a obra do começo ao fim. É aqui que a gente vê a coerência e a genialidade da mensagem de Isaías em sua totalidade. A gente pode resumir a teologia de Isaías em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a santidade de Deus. O título favorito de Isaías para Deus é o Santo de Israel. Isso define tudo. Deus é totalmente outro, puro, justo, e essa santidade exige uma resposta do seu povo. Segundo, o tema do juízo e da esperança. Eles são como 2 lados da mesma moeda. O juízo é a consequência inevitável do pecado, mas nunca é a palavra final de Deus. Ele sempre age para preservar um remanescente, um núcleo fiel, através do qual a esperança vai continuar. Terceiro, a soberania de Deus sobre a história. Isaías tem uma visão impressionante de Deus usando as superpotências mundiais, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, como meros instrumentos em suas mãos para cumprir seus propósitos. E, finalmente, a salvação universal. O plano de Deus começa com Israel, mas nunca termina com Israel. A salvação prometida se expande para abençoar todas as nações da terra. E eu quero dedicar um momento a este conceito-chave, o remanescente fiel. Pensem no remanescente como a semente que sobrevive a um incêndio florestal. Mesmo que tudo ao redor pareça destruído, Deus sempre protege esse pequeno núcleo de fidelidade. A esperança dele não repousa na massa, na maioria ou na instituição nacional, mas nesse pequeno grupo que ele mesmo sustenta. E é a partir dele que ele faz brotar a esperança de novo, levando suas promessas adiante para a próxima geração. E aqui a gente chega à mais complexa e talvez a mais importante contribuição teológica de Isaías, o retrato do Messias. O que é fascinante é que ele nos dá 2 imagens que parecem à primeira vista contraditórias. De um lado, temos o Messias como o rei davídico glorioso, que governa com poder e justiça, trazendo paz universal. É a figura de Isaías 9 e 11. Do outro lado, temos o Messias como o servo sofredor, desprezado e rejeitado, que traz redenção através do seu sacrifício, como em Isaías 53. Como é que essas 2 imagens se encaixam? Essa tensão profética permaneceu um mistério por séculos, até que, na perspectiva do Novo Testamento, ela encontra sua resolução na pessoa de Jesus Cristo, que cumpre o papel de servo sofredor em sua primeira vinda e retornará como o Rei glorioso em sua segunda vinda. E assim a gente finaliza a nossa síntese. Os grandes temas de Isaías, quando vistos em conjunto, pintam um retrato incrivelmente rico e coerente de Deus. Ele é o Santo de Israel que não tolera o pecado. Ele é soberano da história, que usa as nações para seus fins. Ele é o juiz justo, mas também o salvador compassivo. E todos os seus planos e promessas convergem de forma surpreendente e bela na figura do Messias, o rei que sofre e o servo que reina. Ok, chegamos ao final desta nossa jornada épica por este livro magnífico. Vamos recapitular rapidinho. A gente viu que Isaías profetizou num tempo de enorme crise, chamando o povo para abandonar as alianças humanas e confiar unicamente em Deus. No ato 1, ele estabeleceu o problema do pecado e a certeza do juízo, mas introduziu a esperança de um rei Messias. No ato 2, ele revelou a solução chocante. A salvação viria não pelo poder, mas pelo sacrifício do servo sofredor. E no ato 3, ele expandiu essa esperança para sua consumação cósmica final, a promessa de novos céus e nova terra. E eu quero terminar deixando vocês com esta pergunta para reflexão. O mundo de Isaías, com suas superpotências em conflito, suas crises políticas e seus dilemas sobre em quem confiar, não parece tão distante assim do nosso, não é mesmo? Diante das nossas próprias crises, sejam elas pessoais, sociais ou globais, a pergunta de Isaías ainda ecoa com força: em que aliança nós estamos colocando nossa confiança final?
No poder visível do pragmatismo político, da segurança financeira, da força? Ou na soberania invisível, mas real, do Deus proclamado por Isaías? A mensagem do profeta nos desafia a examinar os fundamentos da nossa esperança. Para um aprofundamento, eu recomendo a leitura de comentários clássicos sobre Isaías, como os de John Oswald ou Alec Motyer. Obrigado por me acompanharem neste explicador. Até a próxima!